Olá pessoal, eu sou o Claudinei e hoje vamos gravar o 5º episódio do podcast Histórias por Trás dos Números. Estou aqui com a Karine. Olá! E com a nossa convidada Francine, que é a sócia fundadora da Anifran. Tudo bom, Fran? Tudo ótimo. Francine, então para começarmos, me diga quem é você? Quem é Francine? Filha da Rejane, a Anne da Anifran, já aproveitando o gancho, porque as pessoas pedem muito, né? Anifran, o nome da marca. Mãe de 2 meninas lindas, sou formada em administração, sagitariana e empresária há 12 anos, quase 13 anos, e empreendedora, olha, desde que eu nem sabia o que essa palavra significava, porque tem muita história aí de empreendedorismo desde criança, adolescência. E me considero, assim, uma pessoa muito criativa, gosto de resolver as coisas e muito dedicada. Na medida certa, sei respeitar, assim, as etapas. E me dedico a tudo que eu coloco a mão, eu me dedico. Perfeito. Tu já tinha ideia de empreender? Ou veio uma necessidade de empreender? Isso estava dentro de ti? Porque a marca sempre vem depois, né? Sim. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exatamente. Então, eu cresci no interior com os meus pais, né? Com a mãe. E a minha mãe sempre foi uma costureira de mão cheia. E para que a mãe pudesse costurar tranquilamente, a mãe fazia roupinhas de bonecas, cortava e me ensinou a costurar. Então eu passava as tardes costurando as roupinhas que a mãe cortava. E às vezes queria ficar no colo dela, né? Até a gente sempre brinca que a costura está literalmente no DNA, porque teve um dia que eu estava sentada no colo da mãe e a mãe costurou o meu dedo de verdade, assim. Então a gente sempre fala, ó, está no DNA, né? Perfeito. Então eu cresci vendo a minha mãe costurar, né? E com o passar do tempo eu fui entendendo que aquilo parecia mágica, porque as pessoas chegavam na casa dela com pedaços de tecido, transformava. E dias depois as pessoas voltavam para fazer prova de peças de vestido, de blusas, muita bombacha na época. E como nós não tínhamos energia elétrica, então imagina que a costura era a máquina no pedal, né? Então nós não tínhamos energia elétrica até os meus 7 anos de idade. A mãe costurava as bombachas durante o dia e à noite a mãe acendia uma vela e fazia aqueles trabalhados das bombachas, né? Sim, os favos, os bordados. Isso. E aí eu lembro de ter mais ou menos uns 12 anos assim de idade, eu pensei, eu vou estudar, eu vou me formar e eu vou tirar minha mãe daqui. A gente vai levar, vamos montar uma empresa, vou levar a mãe para o mundo, as pessoas têm que conhecer o trabalho da mãe. Isso. Então isso eu sempre pensava, e hoje eu faço uma analogia assim de que eu costurava as roupinhas das minhas bonecas e hoje nós temos uma marca que veste mulheres do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Então foi muito vendo a minha mãe costurar e depois eu entendi que aquilo sim poderia se transformar num negócio. E aí nós iniciamos fazendo jalecos. Então são 13 anos empreendendo, porque, bom, teve toda uma trajetória minha, né, de faculdade, eu trabalhei 13 anos CLT, e uma das empresas que eu trabalhei foi uma clínica odontológica, depois que eu me formei em administração para administrar essa clínica, né, mas eu já tinha passado pela área de pós-venda, pela área de gestão ambiental, então hoje a marca tem uma pegada sustentável, mas eu trabalhei 5 anos com gestão ambiental, e aí, na época que eu trabalhava na clínica de odontologia, eu comprava muita coisa para essa clínica, todos os materiais. E sempre que chegava na hora do jaleco, não tinha um jaleco com um corte bacana, ou com um tecido que fosse confortável, com caimento. E aí foi o momento que eu disse para a mãe, eu vou sair, né, da CLT e nós vamos abrir uma empresa para fazer jalecos, para atender a área da saúde. Então, muitas clínicas, né, a área da saúde infinitas as possibilidades. Mas é isso, a gente começa e acha que vai dar tudo certo, né? E aí iniciamos fazendo jaleco e não foi bem assim, porque aí veio a demanda de
vocês podem fazer uma camiseta para complementar? Sim. Vocês conseguem fazer uma calça, um avental? E aí a gente teve que se transformar de Cristalo Jalecos, que era o objetivo inicial, para Cristalo Uniformes. Então, nós começamos a atender as empresas fazendo uniformes. Então, foram mais de 700 empresas atendidas até virar a chave para a Anifran, né? Sim. Que depois eu chego nesse ponto. Não, Então, foram nós vamos mais chegar de lá, temos muita conversa. mais de 700 empresas atendidas naquela Nossa, época. Fran. Então, por necessidade, né? E porque não tínhamos fluxo de caixa, né? Falando de números. A gente Uhum. começou a empresa, mas tu faz uma matemática onde tu acha que tu vai gastar tanto de tecido e o que sobrar é lucro, né? Não, mas hoje a gente entende que nós também somos funcionários da própria empresa, então tem que Sim, pagar o nosso tem que salário, remunerar. mais o lucro e tudo mais, né? Legal. E, Fran, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao longo desses anos desafiadores que tu vem contando? Um deles foi a própria virada de chave da empresa de uniformes para a Anifran, né? Sim. Então, em 2015, eu tive a ideia de criar uma marca para poder escalar. Então, eu pensei, vamos fazer uma linha de peças básicas. Primeiro, porque eu sempre fui básica, sempre gostei de usar peças essenciais. Lá no início, por necessidade, né? Não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu comprava tecido, comprava sempre tecido branco, preto, cores neutras, pedia para a mãe fazer uma peça sem nada de informação para que eu pudesse usar sempre aquela peça. O dia inteiro, todos os dias. Todos os dias, isso, Exatamente. para diversas ocasiões. E aí, quando eu disse, não, vamos criar uma marca para ter um produto onde a gente possa escalar, porque imagina o uniforme, tá? O uniforme, a empresa me contratava para fazer 10 camisas. Eu tinha que comprar tecido para 10 camisas. Não adiantava comprar tecido para 20, porque às vezes era uma camisa azul com detalhe amarelo, então não podia. Na marca eu teria essa possibilidade de cortar 200 camisas brancas, uma camisa branca como a Claudinei está Volume. usando, é atemporal, né? Perfeito. E aí decidimos então criar a marca e começamos a fazer os produtos da marca e vender para as amigas, né? Qualquer motivo de juntar a mulherada, a gente estava lá com uma sacola de peças da marca para vender e continuávamos fazendo os uniformes. E aí um dos desafios foi dizer não, né? Dizer, ó, agora a gente vai ter que encerrar a parte de uniformes e focar na Anifran. Porque conciliar essas duas marcas, né? Porque daí a marca foi crescendo e os uniformes a gente foi diminuindo. Então foi uma transição que levou bastante tempo, né? Não tínhamos aquele fluxo de caixa saudável para dizer, ó, a partir de hoje eu não faço mais uniformes, agora é só a marca. Então nós fomos fazendo essa transição de uma forma mais tranquila. Mas o momento de encerrar também chega, né? Então foi dolorido mesmo assim. Tu acha que esse foi o momento mais marcante? Aceitar que os uniformes, né, tinham que ser encerrados como atividade da empresa para construir uma marca forte? Sim, porque é o ponto que a gente entendeu que para construir uma marca a gente ia precisar focar todas as nossas energias em um único negócio, um único propósito, né? Porque eu tocava a Anifran, mas eu tocava mais paralelo à Anifran. A mãe, a Ana, mais os uniformes, quando a gente decidiu começar a fazer essa transição. Então, nós éramos sócias, mas não estávamos todas com o mesmo objetivo, né? E a equipe também, então, uns fazendo uniforme, uns fazendo as peças da marca. Então, sim, foi muito difícil dizer não para aquela empresa que a gente iniciou. Sim. Né? 700 clientes, tu falou, né? De uniforme. Praticamente é demitir 700 clientes para construir novos, né? Para do construir zero. novos do zero. E aí veio outro ponto muito difícil, né? A marca não era conhecida. Sim. E aí, como tu vai chegar numa loja multimarca que trabalha com marcas renomadas e tu vai dizer que o teu produto é tão bom quanto para que essa loja diga, não, eu tenho espaço aqui nas araras para tua marca. Então, isso é muito difícil. E falando especificamente de roupa, nós tivemos que colocar as peças no porta-mala do carro
e ir de loja em loja, porque ninguém iria falar com tanto brilho no olho sobre a marca. Isso aí. Então a gente teve que mostrar, bater de porta em porta, vestir, provar a peça, mostrar os detalhes, né? Embora a marca seja uma marca de peças essenciais e atemporais, né? São peças básicas. Então a gente também teve que se diferenciar no tecido. Sim. E aí também vem um diferencial. Como nós atendemos 700 empresas fazendo uniformes, a gente aprendeu tudo sobre tecido, tudo sobre aviamentos. Então, a gente sabe exatamente o que funciona, o que não funciona, fornecedores que são de qualidade. E aí, então, esse momento foi bem desafiador, de a gente ter que ir de porta em porta para mostrar que o nosso produto era bom, né? E aí, aquele talento da mãe, e toda aquela experiência fazendo, né, os vestidos das bonecas deve ter sido muito importante também, né? Muito. Porque é um conhecimento que lá na frente tudo se conecta, né? Sim. Fazer, administrar o meio ambiente, acredito que Isso. isso fez a diferença no DNA da marca. Muito. E, Fran, e empreender em família, como funciona para vocês? Quais são os maiores aprendizados para vocês? Sabe que as pessoas me pedem muito assim, tem dificuldade? Vocês têm muitos desafios? Não temos muitos desafios, porque eu e a mãe, talvez pelo fato dessa conexão de eu ter crescido no colo dela, costurando, como eu sempre falo, para nós é muito natural. Então, a gente sempre separou muito bem essa questão de trabalho, família. Então, para mim é maravilhoso. Eu só tenho a indicar, porque a minha mãe é a pessoa que hoje eu consigo conviver todos os dias, viver todos os dias. Então, também é uma oportunidade que a vida me presenteia de poder estar com a minha mãe todos os dias, né? Claro que tem alguns pontos, assim, que nós hoje nos tratamos como colegas de trabalho, né? Então, é importante no início desenhar os papéis para que fique claro o que cada uma faz, né? E para que a gente se cobre como colegas de trabalho, né? E não, por exemplo, cobrar demais, só porque é mãe eu vou cobrar, eu posso ou às vezes ao contrário, né? Como é mãe, deixa assim. Não, a gente cuida muito disso, a gente respeita muito isso, e isso hoje transborda dentro da cultura da empresa, né? Show. Tem algumas pessoas que perguntam assim para as funcionárias, como é trabalhar com a Fran, como a Fran é como chefe, como a Rejane é como chefe? Pode hoje fazer essa pergunta para elas vão te responder. Elas são nossas colegas de trabalho. Então, essa relação minha e da mãe, ela transbordou para a cultura da empresa. E a gente tenta manter isso e tudo funciona muito bem. Certo. Eu posso dizer com certeza que nesses quase 13 anos trabalhando com a minha mãe, nunca tivemos nenhum tipo de desentendimento em função do trabalho ou de pensar diferente, né? Bem pelo contrário, como colegas de trabalho, a gente tem que respeitar também, né, o limite até onde cada uma vai. Sim, e o que a gente percebe como parceiros é que uma foi se desenvolvendo em uma área, mais em uma área e outra em outra, né? Sim. Né? Porque eu acredito que tu tenha ido muito para a área comercial, né? Sim. Para a área de gestão, né? E a Rejane tomando conta de tudo que acontece por trás dos bastidores, né? Todo o aproveitamento que a gente sabe que acontece. Sim. Nós nos complementamos muito, né? Se a mãe estivesse aqui, é o que ela diria, né? Nós realmente nos complementamos muito. Eu tenho a ideia, porque eu sou muito criativa, então eu imagino uma peça que vai funcionar, que vai facilitar a rotina daquela mulher. Eu sento com a mãe. Mãe, eu pensei nisso, neste tecido. Aí a mãe começa, na cabeça dela, a desenhar, a modelar, e a mãe diz, Fran, ótima a tua ideia, mas para esse tecido a gente precisa mexer nessa modelagem. Ou essa modelagem, se tu não abrir mão dessa modelagem, a gente vai ter que buscar outro tecido no mercado. Então a gente se complementa. Então eu tenho ideia e a mãe dá vida, né? A mãe continua transformando aquele tecido em uma peça. Perfeito. Sabe que eu aprendi muito aí, né? 33 anos de escritório de contabilidade, e uma coisa que sempre falam realmente é da empresa familiar, que nem falou, te questionam isso. E tu sabe que não é nenhum problema ser família, o problema é não ser profissional. Sim. A falta de profissionalismo, de regras, de funções definidas numa empresa é que faz muito mal para a empresa e acaba prejudicando muito o crescimento e o lucro. Sim. Agora, se é família e é profissional, tudo certo, melhor ainda. Eu concordo contigo, melhor ainda. Temos que ser profissional, ter funções definidas e metas, né? Desafios.
E é impressionante o quanto, quando as pessoas fazem essa pergunta, a gente sempre sente que é num tom de que é algo que Mas não é bom, não, Fran, é mito. impossível, Fran, é mito. né? E as pessoas ficam surpresas. Mas como vocês se dão bem trabalhando? Como isso funciona? Como vocês são sócios há tanto tempo? Como que a empresa está crescendo se são Sim. família? Perfeito, é possível. É possível, sim. Tá aí a prova. É possível. Seja profissional, não importa se é família ou se não é família. Mas me diz assim, ó, agora me diz assim, qual é o propósito da marca? A gente perguntou, quem é a Fran? Agora, quem é a Anne Fran? Marca, empresa, negócio. Uma marca gaúcha, eu sempre começo com essa frase com muito orgulho, né? Uma marca gaúcha, e nós temos hoje o propósito de facilitar a rotina da mulher de forma inteligente, de forma consciente. Por que eu digo inteligente? Porque são peças que se adaptam à rotina da mulher, são peças que a mulher pode usar em várias ocasiões durante o dia, né? Então a gente pensa muito nisso para facilitar a rotina da mulher. E sempre um arco-íris de cores, nós temos muitas cores na marca, para também, porque as mulheres têm o poder de escolha das cores. É verdade, Então, poder de escolha, é verdade. Poder de escolha. E a praticidade, né? A mulher hoje tem multitarefas, ela sai de casa, sei lá, às 7 horas da manhã e vai voltar às 10 da noite. Exato. E aí nós pensamos em uma peça que seja confortável, né, para que ela justamente consiga produzir, né, render no seu dia a dia e dar conta de tudo com aquela peça, desde que acorda de manhã até o último compromisso do dia. Sabe que eu frequento bastante lá, né? Sim. Por ser o contador de vocês. Então eu noto que é muito flexível, sabe? É muito versátil, até eu diria, mais ainda. É muito Sim. versátil. As roupas de vocês eu vendo lá, já, né? Participando assim, como um fã, digamos assim, do trabalho que vocês Sim. fazem. Eu vejo que isso realmente é fantástico. E sabe que hoje eu vejo que isso é um diferencial da marca, porque nós nascemos com esse propósito e a gente mantém ele até hoje, né? Porque essa virada de chave de uniformes para a Anne Fran vai completar 9 anos esse ano. Então, sempre que a gente também pensa num produto novo para aquela mulher, a gente se faz as mesmas perguntas, né? Tá, mas essa modelagem, ela vai se sentir confortável? Esse tecido vai ter caimento? Ela vai poder usar de várias formas? Vai durar? Né? Como vai ser o encaixe na hora de modelar essa peça? O retalho que vai sobrar, eu consigo fazer algo sustentável com aquilo? Então, todos os produtos que a gente imagina, ele passa por uma série de questionamentos. Então, quando as respostas sempre são as mesmas, é porque eu posso colocar aquele produto no mercado sem perder a essência da marca, porque nós somos atemporais, então nós não inventamos moda, né? Não trabalhamos com a moda. E isso também é mais um diferencial da marca, porque a gente consegue se manter no mercado com tanta concorrência, né? E sendo uma marca atemporal, não dependendo da moda, né? Não dependendo do que está em alta no momento. Perfeito. E você comentou sobre essa pegada mais sustentável, né? Foi isso que nos conectou, né, Fran, a Zero Papel com a Anne Fran. Tu pode nos contar um pouco mais de como é que funciona no dia a dia essa questão da sustentabilidade? Sim. Tem, assim, uma história que vem da época da minha avó. Eu sempre lembro dela quando eu vou falar de sustentabilidade, porque a avó já fazia muito isso do jeitinho dela, né? E de reaproveitar retalhos e transformar em outras coisas, então toda essa questão. Depois eu trabalhei 5 anos com gestão ambiental e não podia criar uma empresa, não poderia ter uma empresa sem pensar nessa veia sustentável, né? Hoje também é um diferencial da marca, não gostaria de dizer que é, porque eu acho que sustentabilidade deveria ser algo obrigatório. Obrigação. Básico. Deveria mínimo. ser obrigação, deveria ser o básico, Isso. mas para muitas marcas ainda é o diferencial, né? Então a gente entende que a gente contribui para o meio ambiente e a gente faz o nosso algo a mais. Então quando a gente pensou em tudo isso, a gente começou a olhar para o meio ambiente com mais carinho, começamos a olhar para o nosso processo com mais carinho e ver o que nós poderíamos fazer além, né? Porque imagina, corta as peças, vai sobrar o retalho. O que é o correto? Esse retalho é encaminhar para um aterro sanitário. Sim. Isso é o correto, isso é o que as marcas fazem, né? Aí nós começamos a pensar no que a gente poderia fazer com aquele retalho,
Tá? Então, por exemplo, hoje, quando a gente corta uma blusa, primeiro que todo o encaixe é feito da melhor forma possível para ter o melhor aproveitamento, né? Exatamente. Então, eu tenho que ter ali uma expertise de onde vai ser a frente dessa blusa, as costas, onde eu vou encaixar as mangas, e isso faz muita diferença. Isso lá no final de quilos e quilos de tecido impacta bastante na quantidade de resíduo, né? Então, primeiro ponto é diminuir a quantidade de resíduo na modelagem. Segundo, o que eu posso fazer com esse retalho? E aí entra as nossas artesãs. Então, em 2021 nasceu de fato o nosso projeto Experiência Sustentável, onde nós destinamos parte desses retalhos para as artesãs, sem gerar desperdício. Então, a gente já encaminha tudo pronto para elas. Um exemplo na prática. Se a gente vai fazer um descanso de xícara, como esse que eu tenho aqui, tá? Descanso de xícara. Isso foi feito com sobras de tecido, tá? É usado uma agulha de crochê, de tricô, enfim. A mãe, na hora que ela monta a mesa para cortar essa blusa, a mãe já deixa aquelas tirinhas que sobram exatamente na espessura que a artesã vai usar. Vai precisar. Então, a gente entrega bem certinho, elas esticam, transformam esse retalho no fio de malha, para daí poder manusear e transformar em mimos. E hoje não são só esses mimos, assim, a gente já faz bolsas, já tem colares, então a nossa linha de coisas sustentáveis, ela tá ampliando. E é muito gratificante, porque a gente coloca menos resíduo no meio ambiente, mas também gera renda para essas artesãs, né? Então a gente ainda gera renda para a pessoa que está produzindo isso. E a gente acaba melhorando a nossa experiência com o cliente, porque a gente presenteia o cliente. Então, né? Tu sempre compra lá, tu sabe, sempre vai um mimo sustentável, né? Um chaveiro, um coração, um amarrador de cabelo. A gente vai inventando. Lindos, lindos. Sim, perfeito. E olhando para o futuro, qual os próximos passos da Anifran? Então, ainda é segredo, né? Vamos deixar um suspense, vamos deixar um suspense no ar. Mas a curto prazo, nós estamos desenvolvendo um e-commerce novo, né? Resiliência, né? Mais uma vez, um e-commerce novo para melhorar a experiência do cliente e também melhorar a experiência do lojista. Então, estamos desenvolvendo uma plataforma para que o lojista possa comprar de forma mais ágil, de forma mais prática, sem deixar aquele nosso atendimento, aquela nossa conexão humanizada que a gente preza, né? Mas, principalmente o e-commerce, uma nova experiência para o cliente de todo o Brasil. Todo o Brasil. O lojista vai poder entrar no e-commerce e fazer o pedido? Não vai ser no e-commerce, é outra plataforma. É outra plataforma. Então já são duas novidades. São duas, é uma plataforma exclusiva para o lojista, para facilitar e agilizar. Tá. E o nosso e-commerce que estamos melhorando para que o cliente tenha uma experiência mais ágil, né? A navegação mais fácil, as fotos melhores, né? Melhor qualidade, com vídeo. Então, a gente sabe hoje que com as redes sociais as pessoas não querem somente uma foto estática de uma peça. Elas querem o movimento, elas querem perceber o caimento daquela peça. Então, estamos melhorando para trazer uma experiência diferente para o e-commerce. Tudo é mais dinâmico, né, Fran? Isso. Essa criatividade toda é para criar quantas coleções por ano? Mais um diferencial da marca. Não trabalhamos com coleções. Somos atemporais. Não caiu na pegadinha. Então, nós vamos criando lançamentos e novidades. Porque a marca é essencial. Então, tem peças que eu fabrico desde que a marca nasceu. Nasceu até hoje. Até hoje. Né? E vende? E vende. Show, parabéns. Falando de sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu não jogo fora, eu uso ela há 10 anos. Exatamente. A questão da qualidade da peça, né? Então, sustentabilidade também não é só cuidar do resíduo que tu tá gerando, né? E sim... A moda gera muito resíduo, né? Vamos saber. É uma das maiores. A gente vê, troca a cor, né? E aí todo mundo joga roupa fora e compra nova. Sim. E eu não concordo com isso, tá? Mas o homem tem muito isso mesmo. Eu uso branco, azul e marrom e a vida toda foi isso, né? Sim. Mas eu concordo contigo. A moda custa caro pro planeta, né? Custa. Muito caro. É uma das que mais poluem o planeta, é a questão da moda, né? Então, com muito orgulho que nós temos uma marca que é atemporal. Perfeito, eu adorei. E foi isso que nos conectou. Isso eu me lembro muito bem.
A gente chegou a comprar roupas, né, da Anifran e bordar o logo da empresa, porque vocês já não faziam mais uniformes. Exato. Mas a gente gostou muito. E aí entendemos essa questão também ecológica. E quando surgiu a Zero Papel, que é exatamente também isso, né? A contabilidade não gerar resíduo, acho que foi aí que nos aproximou mais, né? Com certeza. É o que nos fez também trocar de contabilidade para algo que fizesse mais sentido para a marca. Perfeito. Porque a empresa... A sustentabilidade tem sustentabilidade tudo. No contador tudo. Também. Isso, e a empresa vai evoluindo, as empresas vão crescendo e a gente também tem que adaptar os fornecedores, né? Os fornecedores, eles têm que fazer parte do nosso propósito. Senão a gente nem consegue fortalecer uma cultura interna. Não é só sobre o produto, né? É sobre os parceiros, é sobre tudo que envolve. Então, quando descobrimos vocês, deu match, né? Porque faz muito mais sentido para a Anifran hoje. Sim, e sustentabilidade também já foi moda, né? E todo mundo fazia coisas, mas era mais marketing do que ações reais, práticas, né? Gerar renda para artesã, pensar todo o processo, né? Mudar, inclusive, o modelo, porque o tecido, né? Tem que ser um tecido também, claro, sustentável, não sintético, né? Sim. E aí eu concordo contigo, até os fornecedores têm que se adequar à política da empresa, né? Senão realmente é marketing, né? Exato. E não é a ideia, e eu percebi muito forte isso em vocês, né? Vocês pensam na sustentabilidade para quê? Para que nossos filhos e netos tenham um planeta para viver, né? Sim. Porque sustentabilidade dá muito trabalho, né? Claro. Sim. Pra gente chegar a gente num descanso de xícara aqui em casa. É uma briga com as crianças. Dá muito trabalho. Porque seria muito mais fácil juntar os retalhos e destinar para o lugar correto. Agora, corta aquela tirinha de 1 centímetro, de 2, e quando não tem uma tira, sobram, por exemplo, em caixas de manga, sobram retalhos meio quadrados, meio redondos, o que faz? Vamos fazer um prendedor de cabelo, então dá trabalho, mas é gratificante. Ver um cliente mandando mensagem, dizendo que está usando aquele mimo no dia a dia, né? A artesã recebendo, sim, a matéria-prima, sendo remunerada. Então, isso é muito gratificante, isso é o que nos move. Então, Fran, aproveitando que estamos no mês da mulher, qual conselho que você daria hoje para a mulher que está começando a empreender e que quer criar a sua própria marca? Persistência, resiliência, né? Discernimento no sentido de compreender que os dias de números difíceis virão, né? Eles batem a porta, mas que quando a gente acredita no produto da gente, no propósito, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, nos dias difíceis mas por que eu criei a Anifran mesmo? Por que eu decidi empreender? Por que eu decidi por esse negócio, né? Pela minha mãe, porque a gente queria sair daquela condição, porque a gente queria trazer para o mundo a nossa marca, não era mais só roupinha de boneca, e sim roupas para as mulheres do Brasil. Então, eu me faço essa pergunta. Então, um conselho volta para as origens, volta para a raiz, né? O porquê tu pensou em criar aquela empresa, que o discernimento de entender, ele vem e a gente sim se torna mais resiliente e enfrenta tudo. E a mãe me falou essa semana ainda, ela disse que nos tempos difíceis, né, na nossa época de adolescência, a mãe sempre pensava assim: amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Isso é ser resiliente, né? Muito. É acreditar, é ter fé, isso é na vida, é pra quando tu abre uma empresa, para um negócio. E o dia melhor, ele chega. Chega, tu trabalha que ele chega. Isso. E a mãe veio me contar isso, me falar isso num sentido até de gratidão, né? Fran, o dia chegou, né? Eu sempre acreditei, fui resiliente, então hoje eu dou esse conselho porque é o conselho que eu vivi na pele. É o que a minha mãe inconscientemente transmitiu para mim, eu tô transmitindo para as minhas filhas e deu certo sendo assim. Então esse é o meu conselho: resiliência e discernimento de entender que tudo passa e que acreditando no nosso propósito, tudo vai dar certo. Que lindo, Fran. Muito obrigada por compartilhar a tua história com nós. Muito obrigada por participar desse podcast com nós. Estamos muito felizes, muito honrados. Eu que agradeço. Agradeço muito pela oportunidade e quero mandar um abraço para minha mãe. A mãe ficou doente, não pôde participar, mas é como se ela estivesse aqui comigo. Então, tudo que ela plantou e tudo que ela ensinou está aqui. Exatamente. Isso deu para perceber muito forte. Sim, ela sempre diz: eu sou a árvore e tu é o fruto. Tanto que na nossa fábrica tem uma árvore, né? Que lindo. Tem uma árvore. Ela sempre fala isso.
Gostaria de, então, agradecer ao Claudinei por participar dessa bancada comigo. Foi um grande prazer compartilhar, então, com vocês essa mesa. Muito obrigado. E muito sucesso, Anifran. Obrigada. Até o próximo episódio.